O que acontece quando as armas mais avançadas da América enfrentam as batalhas mais mortais da história? Quando jatos modernos travam combates aéreos sobre as trincheiras da Primeira Guerra Mundial? Quando porta-aviões desencadeiam um inferno contra a Armada Espanhola? Quando destroyers armados com mísseis guiados entram na Guerra do Pacífico? Este é o ponto onde a tecnologia de ponta encontra probabilidades impossíveis, onde aço, fogo e poderio bélico americano reescrevem os capítulos mais sangrentos da história. Estes não são confrontos justos, são demonstrações do que acontece quando você envia as armas do amanhã às guerras de ontem. Vamos descobrir como termina. 1º de agosto de 1914, a Grande Guerra começa. Em poucos meses, ela consumirá 16 milhões de vidas, derrubará 4 impérios e prenderá milhões em trincheiras enlameadas, que se estendem da Suíça até o mar. A grande frota britânica e a frota de alto mar alemã, as forças navais mais poderosas já reunidas, preparam-se para um confronto que decidirá quem controlará os oceanos. Dreadnoughts com canhões de 15 polegadas, cruzadores de batalha atingindo 25 nós, submarinos patrulhando sob as ondas, o auge da tecnologia naval. Mas vamos mudar uma coisa. E se no Mar do Norte de 1914 lançássemos o USS Gerald R. Ford? Não uma frota, não um grupo de combate, apenas um super porta-aviões da classe Nimitz com seu esquadrão aéreo completo e reator nuclear, mas totalmente sozinho. Sem destroyers de escolta, sem navios de abastecimento, sem comunicação por satélite, apenas 4.500 marinheiros e 90 aeronaves modernas enfrentando todos os navios de guerra da Primeira Guerra Mundial. O Ford desloca 100.000 toneladas a mais do que a frota inteira de submarinos alemães combinada. Seu convô de voo se estende por mais de 1.092 pés de comprimento, mais longo que o Titanic. Ele carrega mais poder de fogo do que todas as marinhas de 1914 juntas. Mas será que um único navio, mesmo um super porta-aviões, pode vencer sozinho uma guerra mundial inteira? Olha, se fosse um grupo-tarefa normal com destroyers equipados com sistema Aegis, submarinos de ataque e navios de suprimento com reconhecimento por satélite e enlaces de dados com o CENTCOM, nem seria uma luta. O Ford poderia coordenar ataques a 600 km de distância, enquanto suas escoltas lidariam com qualquer ameaça de superfície antes que ela chegasse ao alcance visual. Mas não é isso que acontece aqui. O Ford está completamente sozinho. Sem GPS porque os satélites não existem, sem internet para atualizações de inteligência, sem forma de reabastecer combustível de jato ou munições avançadas. Assim que seus paióis acabarem, é isso. Nenhum porto em 1914 consegue abrigar um porta-aviões nuclear. Nenhuma instalação pode produzir combustível JP-5. A tripulação tem apenas a comida a bordo, talvez suprimentos para 90 dias, e depois disso estará comendo rações de 1914. Mais criticamente, o próprio Ford possui armamento defensivo mínimo. Sem navios de escolta, qualquer submarino alemão sortudo que se aproximar o suficiente poderia danificá-lo ou até afundá-lo. O grande ponto forte do porta-aviões é sua aviação, mas essas aeronaves não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O USS Gerald R. Ford representa uma tecnologia naval tão avançada que beira a ficção científica para a mentalidade de 1914. Propulsionado por energia nuclear, pode operar por 25 anos sem reabastecimento, navegar indefinidamente a mais de 30 nós e gerar eletricidade suficiente para abastecer uma cidade de 100.000 habitantes. Seu radar pode rastrear centenas de alvos simultaneamente a distâncias superiores a 250 milhas, numa época em que observação visual a 10 milhas já era considerada excelente. O esquadrão aéreo é a verdadeira arma. 24 FA-18 Super Hornets, cada um capaz de Mach 1,8 e carregando 17.000 libras de armamento. 24 F-30 e 5C Lightning II, com tecnologia furtiva e sensores capazes de detectar um coraçado a 200 milhas de distância. 5 IA-18 J Growler, aeronaves de guerra eletrônica capazes de cegar as comunicações inimigas. 4 E-2 de Hawkeye, aeronaves de alerta antecipado, estações de radar voadoras que veem tudo dentro de 300 milhas. 12 MH-60 Seahawk, helicópteros para resgate e guerra antissubmarina. Quanto às armas, o Ford carrega aproximadamente 1.800 bombas e mísseis de precisão. Mísseis antinávio AGM-80 e 4 Harpoon, capazes de afundar um coraçado a 70 milhas de distância. Mísseis antirradiação AGM-80 e 8 RAM. Bombas guiadas a laser paveway precisas a até 3 pés. Torpedos Mark 40 e 8, que se guiam pelo ruído dos motores. Além de milhões de cartuchos de munição de 20 mm para as metralhadoras das aeronaves. As catapultas do navio podem lançar uma aeronave a cada 20 segundos. Seu sistema de recuperação as recolhe na mesma velocidade. Em um único dia, o Ford pode realizar mais surtidas de combate do que todo o serviço aéreo da Marinha Real Britânica conseguia em um mês. Vamos ver contra o que ele enfrenta.
A Grande Frota Britânica em 1914, 33 dreadnoughts e cruzadores de batalha, a frota de superfície mais poderosa já reunida. HMS Ironduke com 10 canhões de 13,5 polegadas, HMS Queen Elizabeth com 8 canhões de 15 polegadas capazes de perfurar qualquer blindagem a 20 mil jardas. A frota de alto mar alemã, 21 dreadnoughts e cruzadores de batalha de poder comparável. Juntas, essas frotas representam mais de 100 navios capitais, 200 cruzadores, 300 destroyers e 150 submarinos. Apenas os britânicos têm 250 mil marinheiros. Cada grande navio de guerra carrega placas de blindagem com até 14 polegadas de espessura, projetadas para resistir aos projéteis mais pesados. Mas eis a limitação crítica. Sua melhor arma antiaérea é uma metralhadora projetada para balões de observação. Seus navios mais rápidos atingem 30 nós, a mesma velocidade do Ford. O alcance máximo de seus canhões é de cerca de 24 mil jardas, aproximadamente 13 milhas. Eles não têm radar, nem sonar, nem armas guiadas. Estão lutando com mira visual e calculadoras mecânicas. Os submarinos representam a maior ameaça? A Alemanha acabará por empregar 360 U-boats. São lentos, 8 nós submersos e primitivos, mas só precisam de um torpedo com sorte. O casco do Ford não é blindado como um couraçado. É construído para velocidade e operações aéreas, não para absorver impactos de torpedos. 28 de agosto de 1914. A Batalha de Heligoland Bight está prestes a começar. O primeiro grande confronto naval. Cruzadores de batalha britânicos avançam para emboscar cruzadores alemães. Nenhuma das frotas sabe que o Ford observa de 40 milhas de distância. O Hawkeye circula a 25 mil pés, com seu radar mapeando todos os navios. Controle do Ford. Aqui é Hawkeye 1. Tenho mais de 30 contatos de superfície convergindo. Parece que a troca de tiros vai começar. O Ford lança um pacote de ataque. 12 Super Hornets, armados com mísseis Harpoon. Eles sobem a 40 mil pés, o dobro da altitude que qualquer aeronave voaria nas próximas 30 décadas. As 50 milhas da frota alemã adquirem seus alvos. Ninguém lá embaixo sequer imagina que eles existem. Fox 3. 12 Harpoons se soltam dos Hornets, seus motores foguetes se acendem. Os mísseis rasam a 20 pés acima da água a 500 milhas por hora. O vigia do SMS Kelvin avista algo impossível, um pequeno objeto disparando sobre as ondas, deixando um rastro de fumaça. Antes que consiga relatar, o Harpoon atinge logo abaixo da linha d'água. Sua ogiva de 488 libras detona dentro do casco. O cruzador se parte ao meio e afunda em 90 segundos. Mais 11 navios alemães explodem em sequência. Ninguém viu as aeronaves. Ninguém as ouviu. Para os observadores, a frota alemã simplesmente explode sem causa aparente. Navios que levaram 2 anos para ser construídos desaparecem em segundos. Os Hornets retornam ao Ford, pousam, rearmam e decolam novamente. A segunda rodada mira a frota britânica, não para afundá-la, mas para demonstrar poder. Um Hornet faz um voo supersônico sobre o HMS Lion a 200 pés de altitude. A explosão sônica estilhaça cada pedaço de vidro na ponte de comando. O almirante Beatty observa algo mais rápido que balas desaparecer nas nuvens. Uma mensagem é lançada por helicóptero no convés do Lion. Cesse as hostilidades ou perderá sua frota. Vocês têm 1 hora para obedecer. A capacidade de combate do Ford é impressionante, mas limitada. Com 1.800 armas de precisão e 90 aeronaves, ele poderia teoricamente afundar todos os navios capitais da Primeira Guerra Mundial. Um único Harpoon pode destruir um couraçado. O Ford carrega centenas. Um único pacote de ataque com 12 aeronaves poderia eliminar uma esquadra inteira de batalha em minutos. Mas o combustível torna-se crítico. O Ford carrega 3 milhões de galões de combustível JP5. Cada Super Hornet consome cerca de 1.000 galões por hora. Operando continuamente em combate, o Ford talvez tenha combustível suficiente para 30 dias de operações aéreas intensivas. Depois disso, suas 90 aeronaves tornam-se inúteis. A munição é igualmente limitada. 1.800 armas de precisão parece muito, até considerar que há mais de 600 grandes navios de guerra a serem afundados. O Ford precisa ser seletivo, mirar navios comando e dreadnoughts, ignorando embarcações menores. A comida para 4.500 tripulantes acaba em 90 dias. Água potável não é um problema. O reator nuclear pode dessalinizar água do mar indefinidamente, mas sem reabastecimento, a tripulação enfrentará fome eventualmente. Eles teriam que negociar por suprimentos, provavelmente trocando tecnologia ou serviços. A ameaça submarina é constante. Os helicópteros do Ford podem caçar submarinos com sonoboias e torpedos, mas não podem estar em todos os lugares. Um único U-boat sortudo com um disparo de torpedos poderia neutralizar a missão do porta-aviões, mesmo sem afundá-lo.
Cenário 1. O Ford destrói sistematicamente todos os navios capitais de ambas as frotas na primeira semana. Sem couraçados, nem a Grã-Bretanha nem a Alemanha conseguem manter seus bloqueios. A guerra no mar termina. Incapaz de estrangular economicamente a Alemanha ou proteger seu comércio marítimo, a Grã-Bretanha negocia a paz até o Natal de 1914. A guerra terrestre nunca se entrincheira, milhões de vidas se salvam que historicamente se perderam. Cenário 2. O Ford age como árbitro, escolhendo um lado. Afunda toda a frota de alto mar, garantindo à Grã-Bretanha supremacia naval total. A Alemanha, incapaz de importar alimentos ou materiais, rende-se em meados de 1915. A tripulação do Ford torna-se heroína do Império Britânico, provavelmente trocando seus serviços por suprimentos e porto seguro. Cenário 3. Um U-boat alemão tem sorte. Talvez o U-9, que historicamente afundou 3 cruzadores britânicos em uma hora, lance torpedos contra o Ford. O porta-aviões não afunda, mas perde a propulsão. Parado na água, até mesmo couraçados de 1914 poderiam eventualmente reduzi-lo a ferro velho. A tripulação abandona o navio com toda a tecnologia que consegue levar. Ambos os lados correm para resgatar os destroços, impulsionando décadas adiante a tecnologia militar. Um único superporta-aviões poderia, absolutamente, encerrar a guerra naval da Primeira Guerra Mundial em poucos dias. Todos os navios de superfície seriam indefesos contra ataques com mísseis além do alcance visual. Mas por fim a guerra naval não necessariamente encerra toda a guerra. As trincheiras ainda existem e os exércitos ainda se mobilizam, o maior impacto do Ford seria psicológico e tecnológico. Imagine almirantes de 1914 vendo uma aeronave a jato quebrar a barreira do som, observando mísseis guiados perseguirem alvos e helicópteros pairarem no ar. Isso destruiria todas as premissas existentes sobre a guerra. O próprio porta-aviões torna-se o prêmio supremo. Qualquer nação que obtivesse sua tecnologia venceria o próximo século. Então, o USS Gerald R. Ford conseguiria vencer sozinho a Primeira Guerra Mundial? Absolutamente. Ele poderia afundar todos os couraçados em operação no primeiro mês, impor quaisquer termos de paz que escolhesse e tornar obsoleta a guerra naval da noite para o dia. A componente naval da Grande Guerra duraria quase tanto quanto o combustível de jato do Ford, 30 dias de massacre unilateral. Mas vencer a guerra e sobreviver à paz são coisas diferentes. Eventualmente, o Ford esgota comida, combustível e munições. Então, torna-se apenas uma cidade flutuante, muito impressionante, sem caminho de volta para casa. A verdadeira questão não é se ele poderia vencer, mas o que acontece depois. O que você acha? A tripulação do Ford se tornaria senhora dos mares, trocando seus serviços por suprimentos, ou acabaria sendo vítima do próprio sucesso? Deixe suas ideias nos comentários. Se você gostou deste cenário, confira o vídeo da semana passada, em que 100 mil cavaleiros mongóis tentaram invadir o Fort Knox. Spoiler: aviões AC-130 são realmente bons no que fazem. 21 de abril de 1918, o céu sobre a frente ocidental. Manfred von Richthofen, o próprio Barão Vermelho, lidera seu circo voador através das nuvens matinais sobre o Somme, com 80 vitórias aéreas no currículo, pilotando seu Fokker DR-1 triplano carmesim a vertiginosos 115 milhas por hora. Abaixo, milhares morrem na lama por cada 100 metros conquistados. Acima, cavaleiros do ar duelam com metralhadoras e asas de tecido, as máquinas de matar mais avançadas que a humanidade já criara. Mas vamos mudar uma coisa. E se nesse alvorecer da guerra aérea lançássemos um único F-22 Raptor? Não um esquadrão, nem com apoio moderno, apenas um caça furtivo de quinta geração, com carga completa de armas e um único tanque de combustível. Pilotado por um asa americano que de repente se vê 100 anos no passado sem como voltar. Quantos dos maiores ases da história um único Raptor conseguiria destruir? Um único jato poderia mudar o rumo da guerra? Olha, se fosse uma missão normal da Força Aérea, com apoio de AWACS, navegação por satélite e tanques KC-135 prontos para reabastecimento aéreo, nem seria uma luta. O Raptor poderia permanecer no ar indefinidamente, eliminando alvos além do alcance visual, com enlace de dados a todos os ativos aliados na região. Mas não é isso que acontece aqui. Este F-22 está completamente sozinho, sem GPS e sem FF para distinguir amigo de inimigo, sem controle de solo para vetoração de alvos. O piloto olha pela sua cabine para biplanos, usando o olho humano para identificar cruzes alemãs versus distintivos aliados. Assim que seu combustível acabar, cerca de 1.839 libras, garantindo talvez 90 minutos de combate, ele não terá onde pousar, pois nenhuma pista da época suporta jatos. Nenhum combustível JP-8 em 1918, nenhuma pista longa o suficiente, nenhuma equipe de manutenção que já tenha visto um motor a turbina. O F-22 Raptor representa o ápice absoluto da tecnologia de combate aéreo jogado na Idade da Pedra da aviação.
Ele pode atingir Mach 2,2 ou seja, 1.500 milhas por hora, 13 vezes mais rápido do que qualquer coisa nos céus da Primeira Guerra Mundial. Pode subir até 65 mil pés, tão alto que pilotos da Primeira Guerra Mundial desmaiariam por falta de oxigênio antes de chegar à metade. Em termos de armamento, nosso Raptor carrega sua carga padrão completa, 6 mísseis, AIM-120, AMRAAM para engajamento além do alcance visual, 2 mísseis, AIM-9, Sidewinder de busca térmica para combate próximo e um canhão Vulcan M60 e um A2 de 20mm, com 480 tiros. São 8 mísseis capazes de matar de milhas de distância, mais um canhão que dispara 100 tiros por segundo, mais rápido do que a maioria dos aviões da Primeira Guerra Mundial. Consegue disparar em 1 minuto. O radar AN/APG-70 e 7 do jato pode rastrear 100 alvos simultaneamente a distâncias acima de 100 milhas. Seu revestimento furtivo o torna invisível ao radar, não que alguém em 1918 tenha radar. O piloto está em uma cabine de vidro com mais poder computacional do que todo mundo de 1918 possui, usando um capacete que custa mais do que um esquadrão inteiro de Sopwith Camels. Isso não é apenas um salto geracional, é como soltar um dragão cuspidor de fogo em um torneio de justas. Vamos ver contra o que ele enfrenta. Em abril de 1918, a frente ocidental abriga cerca de 3.500 aeronaves de combate, divididas entre ambos os lados. Os alemães empregam triplanos Fokker DR-1, Albatros D-3 e os novos Fokker D-7, os melhores caças da guerra. Velocidade máxima, talvez 125 milhas por hora em mergulho. Teto operacional, 20 mil pés num dia perfeito. Armamento, 2 metralhadoras sincronizadas disparando através da hélice. Os pilotos, no entanto, são guerreiros de verdade. Richthofen com 80 abates, Ernst Udet com 62, Werner Voss com 48. Esses homens inventaram as táticas do combate aéreo, conhecem todos os truques, usam o sol, a cobertura de nuvens, voam em formação. São atiradores exímios, capazes de acertar um radiador a 50 jardas enquanto seu avião sacode como um cavalo bravo. Os aliados respondem com C-5, Sopwith Camels e Spad-8. Ed Rickenbacker, Billy Bishop, René Fonck, ases que aprenderam a lutar em 3 dimensões numa época em que a maioria dos humanos nunca saíra do chão. No total, existem cerca de 8.000 aeronaves militares no mundo inteiro, embora apenas uma fração sejam caças. Mas eis o ponto, eles combatem em distâncias medidas em jardas, não em milhas. Suas táticas partem do pressuposto de que todos voam a velocidade, altitude e com armas semelhantes. Eles estão jogando xadrez, enquanto o F-22 está jogando um jogo completamente diferente. O Raptor surge a 30 mil pés sobre o some. O radar do piloto imediatamente detecta centenas de contatos abaixo, lentos, agrupados em formações. Ele não acredita no que vê. Biplanos reais de madeira, rastejando pelo céu, à velocidade de uma bicicleta. Ele desce para 20 mil pés, ainda invisível a todos, abaixo. Um balão de observação alemão flutua a 5 mil pés, alvo perfeito para treino. O piloto trava um AMRAAM a 12 milhas de distância. Fox 3. O míssil desce em Mach 4 e o balão simplesmente deixa de existir. Os observadores no solo veem uma trilha de fumaça surgir do nada. O balão explode. O pânico se espalha pelas linhas alemãs. 3 caças Albatros sobem para investigar. O Raptor observa-os lutando para subir. Motores forçados. A 15 mil pés, estão praticamente pendurados nas hélices. Ele muda para o canhão. Uma rajada de meio segundo. 50 tiros. E o Albatros líder se desintegra. A madeira e o tecido simplesmente não resistem ao impacto de projéteis explosivos de 20 mm. Os outros 2 alemães mergulham para fugir. Mas para onde você foge de algo que se move 10 vezes mais rápido que você? Agora, o piloto parte para a ofensiva. Ele faz um rolamento invertido e entra em um mergulho que despedaçaria qualquer avião da Primeira Guerra Mundial. Mach 1,2 em queda vertical. A explosão sônica sozinha aterroriza todos num raio de quilômetros. Ele nivela a 3 mil pés, bem no meio de um enorme combate aéreo, 12 aeronaves alemãs engajadas com 15 aviões aliados. O computador do F-22 identifica todos os alvos. O piloto dispara 4 Sidewinders em rajada. 4 explosões, 4 Fokkers viram escombros em chamas. Ele muda para o canhão, executa uma curva de 9G que deixaria inconsciente qualquer piloto da Primeira Guerra Mundial. O Vulcan ruge, mas 3 alemães desaparecem em nuvens de estilhaços e chamas. Os aviões sobreviventes se dispersam como peixe diante de um tubarão. Não conseguem entender o que está acontecendo. A morte vem de ângulos impossíveis em velocidades impossíveis. Vamos falar em números. O F-22 carrega munição suficiente para, teoricamente, destruir dezenas de aeronaves da Primeira Guerra Mundial. 8 mísseis deveriam significar 8 abates. Esses mísseis de busca térmica podem ter dificuldade para travar nos fracos sinais térmicos dos motores primitivos, mas os AMRAAM guiados por radar não se importarão. Os 480 tiros do canhão, disparados em rajadas controladas, poderiam destruir mais uns 20 aviões, ou seja, estamos falando de até 30 abates em uma única missão.
Mas o combustível é a verdadeira limitação. O Raptor queima cerca de 1.200 libras de combustível por hora em combate. Só com combustível interno, isso dá talvez 90 minutos de voo, menos se usar pós-combustão. Cada segundo em velocidade supersônica consome combustível como água no deserto. O piloto precisa equilibrar agressividade e economia. O impacto psicológico pode ser mais valioso do que os abates. Imagine ser um piloto da Primeira Guerra Mundial e ver todo o seu esquadrão destruído por um inimigo invisível que se move mais rápido que o som. Você nunca mais voaria. A notícia se espalha por ambos os exércitos. Há um demônio nos céus. Uma flecha prateada que surge do nada e mata sem aviso. Os alemães poderiam aterrar toda a sua força aérea para não jogar pilotos nessa carnificina. Os aliados, se perceberem que está do seu lado, ganham supremacia aérea total por padrão. Nenhuma missão de reconhecimento, nenhum bombardeio, nenhum ataque rasante às trincheiras. A guerra aérea simplesmente para. Cenário 1. O piloto do Raptor busca impacto máximo. Ele mira no alto comando alemão, usando o restante do combustível para atacar com tiros rasantes a sede do Kaiser ou o Estado-Maior alemão. Sem bombas guiadas com precisão, ele fica limitado a passagens com canhão, mas canhões de 20mm contra um prédio em 1918, devastador. Ele poderia decapitar a liderança alemã, depois fazer um pouso forçado com o Raptor num campo, destruindo-o para evitar sua captura. A guerra termina meses antes do previsto. Cenário 2. O piloto age com cautela, usando o Raptor como arma psicológica. Ele aparece aleatoriamente, destrói algumas aeronaves e depois desaparece. Os alemães não conseguem prever onde ele atacará. O moral desmorona. Pilotos alemães se recusam a voar. A ofensiva de primavera fracassa sem reconhecimento aéreo. O Raptor eventualmente acaba o combustível, o piloto se ejetar sobre linhas aliadas, mas o estrago já está feito. O mito do caça-fantasma assombra para sempre a aviação alemã. Cenário 3. Os alemães têm sorte. Talvez uma bala dourada. Uma bala aleatória atinge algo crítico durante uma passagem em baixa altitude. Ou o piloto força demais, acaba o combustível sobre território inimigo. O Raptor faz um pouso forçado relativamente intacto. Engenheiros alemães cercam-no como formigas. Eles não conseguem replicar a tecnologia, mas aprendem conceitos décadas à frente do seu tempo. Asas em flecha, teoria da propulsão a jato, princípios do radar. A Segunda Guerra Mundial chega, com a Alemanha já trabalhando em jatos e mísseis guiados. A história toma um rumo sombrio. Uma única missão do Raptor não venceria a Grande Guerra, mas poderia acelerar seu fim. Os alemães em 1918 já estavam esgotados, contando com sua ofensiva de primavera para forçar a paz antes que as tropas americanas chegassem em massa. Perder completamente a superioridade aérea poderia quebrar sua vontade de continuar. Mais importante ainda, isso destrói todo o conceito de progressão tecnológica. Todos os exércitos da Terra ficariam obcecados em reproduzir o que testemunharam. O período entre guerras se tornaria uma corrida desesperada para desvendar os segredos do Raptor. Em vez de evoluir dos biplanos para monoplanos e depois para jatos, a aviação poderia saltar décadas à frente. Mas isso muda a escala, não a tragédia fundamental. As trincheiras permanecem, os milhões de mortos não voltam à vida, a gripe espanhola ainda assola o mundo. Um caça milagroso não resolve os problemas sistêmicos que causaram a guerra. Nacionalismo, imperialismo, o sistema de alianças. É um raio vindo do futuro, mas o passado tem seu próprio e terrível impulso. O Barão Vermelho poderia morrer em abril de 1918, não por uma bala de sorte vinda do solo, mas vaporizado por um míssil, que ele jamais viu chegar. Heróis tornam-se vítimas. O romantismo da aviação primitiva morre em uma única manhã de trovão supersônico. Mas espere, vamos levar isso mais longe. E se por algum milagre da logística da viagem no tempo, nosso piloto do F-22 obtiver 3 reabastecimentos completos, combustível e munição. Isso equivale a 4 missões completas, aproximadamente 6 horas de combate, 32 mísseis e quase 2.000 projéteis de canhão. Agora não estamos falando de uma simples manhã ruim para a Força Aérea Alemã. Estamos falando da completa aniquilação da guerra aérea na Primeira Guerra Mundial. Com 4 missões, a matemática torna-se aterrorizante. Estimativa conservadora, 120 a 150 abates, voo agressivo, poderíamos ver 200 aeronaves inimigas destruídas. Lembre-se, os alemães tinham cerca de 1.750 aeronaves de combate em toda a frente ocidental. O Raptor poderia literalmente destruir 15% do poder aéreo alemão em um único dia. Mas é aí que fica realmente interessante. Após a primeira missão, todos os pilotos alemães sabem com o que estão lidando. Eles sequer decolariam? Imagine a segunda missão. O Raptor sobe até altitude e encontra céus vazios. Os alemães mantiveram todas as aeronaves em terra, então o piloto se adapta e começa a atacar aeródromos. Imagine rajadas a Mach 1, sobre fileiras de Fokkers estacionados. O canhão de 20mm transforma aviões em gravetos, depósitos de combustível em infernos. Cada missão poderia destruir 30 aviões no solo, além de instalações de manutenção, peças de reposição e estoques de combustível. Na terceira missão, o piloto mira infraestrutura, pátios ferroviários por onde chegam aeronaves, complexos fabris que constroem motores.
O corpo alemão de balões de observação, essencial para a orientação da artilharia, deixa de existir. Sem reconhecimento aéreo, a artilharia alemã fica cega, sua ofensiva de primavera tropeça sem olhos no céu. A quarta missão torna-se uma volta triunfal. O piloto ataca alvos de oportunidade, metralha colunas de suprimentos, aterroriza trincheiras de reserva e talvez elimine algumas baterias de artilharia problemáticas. Nesse ponto, o dano psicológico supera o físico. Soldados se recusam a sair das trincheiras durante o dia. Oficiais não conseguem reunir tropas que acreditam que a morte voa mais rápido que o som. O Estado-Maior alemão enfrenta uma escolha impossível: continuar uma guerra em que não detém o céu, onde essa aeronave demoníaca pode surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Ou negociar enquanto ainda tem algo para barganhar. 4 missões não apenas garantiriam superioridade aérea, quebrariam a vontade alemã de lutar. A guerra não terminaria em novembro, mas talvez em junho. Milhões de vidas seriam salvas porque uma aeronave impossível tornou a continuação da guerra impossível. Então, um único F-22 Raptor poderia mudar a Primeira Guerra Mundial com apenas um tanque cheio? Seria um triunfo tático, mas uma nota de rodapé estratégica. 30 pilotos mortos e muitos alemães assustados. Mas com 3 reabastecimentos, a situação muda. Trata-se da Força Aérea Alemã inteira, eliminada, infraestrutura destruída e moral abalada além da recuperação, 200 aeronaves destruídas, a ofensiva de primavera colapsada e talvez, apenas talvez, a guerra terminando meses antes. A verdadeira pergunta não é quantos biplanos um Raptor poderia destruir, mas se qualquer exército em 1918 poderia sobreviver psicologicamente a um inimigo vindo de um século no futuro. O que você acha? Os alemães se renderiam ao ver sua força aérea inteira aniquilada por uma única aeronave intocável ou lutariam mesmo diante da futilidade? Se você gostou desse cenário, é julho de 1588 e o Canal da Mancha agita-se com uma visão sem precedentes. 130 navios espanhóis se estendem no horizonte como uma cidade flutuante, seus imponentes galeões repletos de canhões de bronze e tripulados por 30.000 soldados e marinheiros. Esta é a Armada Espanhola, o grandioso plano de Filipe II para esmagar a Inglaterra protestante e restaurar a dominação católica na Europa. A enorme frota transporta 2.500 canhões, fogo suficiente para arrasar fortificações costeiras, e homens suficientes para estabelecer uma cabeça de ponte que poderia mudar o curso da história. Vigias ingleses correm pela costa da Cornualha, acendendo fogueiras que levarão a notícia da invasão até Londres. Os navios menores e mais rápidos da Rainha Elizabeth preparam-se para a batalha de suas vidas contra o que muitos consideram a força naval mais poderosa já reunida. O destino das nações pende na balança enquanto 2 filosofias navais, táticas espanholas de abordagem versus artilharia inglesa, se preparam para colidir em águas que correrão vermelhas de sangue. Mas vamos mudar uma coisa. Em vez da Revenge de Francis Drake ou do Ark Royal do Lord Howard liderando a resposta inglesa, imagine o USS Gerald R. Ford, o mais novo superporta-aviões nuclear dos Estados Unidos, de alguma forma transportado no tempo para enfrentar a grande frota de Filipe. O que acontece quando a aviação naval do século XX encontra a Era da Vela? Um único navio, por mais avançado que seja, conseguiria reverter o curso da história contra o poderio naval de um império inteiro? Veja bem, se fosse um confronto naval moderno, com inteligência por satélite, apoio de submarinos e ataques coordenados de múltiplos grupos de porta-aviões, nem seria uma luta. O Ford teria consciência situacional total graças ao reconhecimento espacial, dados meteorológicos em tempo real e capacidades de guerra eletrônica capazes de cegar as comunicações inimigas antes mesmo que soubessem o que os atingiu. Mas não é disso que estamos tratando aqui. O Ford encontra-se sozinho em 1588, cortado dos satélites de GPS que só existirão daqui a 4 séculos, sem enlaces por satélite, sem navios de reabastecimento e sem rede logística moderna. Entrarão completamente às cegas, com o mesmo nível de inteligência que espanhóis e ingleses tinham, reconhecimento visual e navegação básica. Sem reforços, sem reabastecimento e sem plano de resgate. A tripulação teria que depender de mapas do século XVI, navegação celeste e qualquer informação que conseguisse coletar por meio de comunicações interceptadas ou reconhecimento visual. O USS Gerald R. Ford representa o ápice absoluto da engenharia naval moderna e da projeção de poder. Com 1.106 pés de comprimento e deslocando mais de 100.000 toneladas, esse colosso movido à energia nuclear transporta aproximadamente 75 aeronaves e abriga uma tripulação de mais de 4.600 marinheiros e aviadores. Os 2 reatores nucleares A1B do navio geram energia suficiente para abastecer uma cidade de 100.000 habitantes, impulsionando o gigantesco navio a velocidades superiores a 30 nós, mais rápido do que qualquer coisa que existisse em 1588. O convoio de voo do Ford cobre 4,5 acres e pode lançar aeronaves a cada 20 segundos usando seus avançados sistemas eletromagnéticos de catapulta, uma cadência de lançamento que pareceria sobrenatural aos observadores do século XVI.
O grupo aéreo do porta-aviões inclui normalmente 48 caças Super Hornet FA-818EF, cada um capaz de carregar até 17.750 libras de armamento e voar a velocidades próximas de Mach 1,8. Esses caças são armados com canhões Vulcano M60 e 1 a 2 de 20 mm, disparando 6.000 projéteis por minuto, mísseis AM-120 AMRAAM e uma variedade de munições guiadas com precisão, incluindo bombas Rotterdam de 2.000 libras. Com orientação por GPS precisa a menos de 16 pés. O navio também transporta aeronaves de alerta antecipado e E-2D Hawkeye avançadas, cujos radares podem detectar alvos a mais de 340 milhas de distância, proporcionando um nível de consciência do campo de batalha que transcende qualquer coisa imaginável no século XVI. Além disso, o Ford abriga aviões de guerra eletrônica EA-818G Growler, capazes de interferir em comunicações e radares, embora sua eficácia contra a tecnologia de 1588 fosse limitada, já que a frota espanhola dependia de sinais visuais, bandeiras e comunicações primitivas. O próprio porta-aviões está repleto de sistemas defensivos, incluindo o sistema de armas Close-In, canhões Phalanx C e WS, capazes de disparar 4.500 projéteis de 20 mm por minuto contra ameaças entrantes, mísseis, Rolling Airframe, AirRAM, e sistemas avançados de radar que podem rastrear simultaneamente centenas de alvos. O radar ANSPI-3 do navio tem alcance superior a 165 milhas e pode guiar armas defensivas com uma precisão que faria os canhões de bronze da armada parecerem relíquias antigas. Cada sistema a bordo representa séculos de evolução tecnológica além da compreensão da frota espanhola. Agora vejamos o que o Ford enfrenta na armada de Filipe II. A frota espanhola consiste em 130 navios organizados numa formação defensiva em crescente que se estende por 7 milhas de uma ponta a outra. No coração dessa formação navegam os grandes galeões, fortalezas flutuantes como o San Martín, navio almirante do Duque de Medina Sidônia, equipado com 48 canhões e transportando 450 homens. O San Lourenço, uma galê com velas e remos, carrega 50 canhões e serve como plataforma de artilharia móvel. Esses navios representam o auge da arquitetura naval do século XVI, construídos com carvalho envelhecido e armados com canhões de bronze capazes de disparar projéteis de pedra ou ferro de 50 libras, a distâncias de até 500 jardas com precisão razoável. A doutrina tática espanhola baseia-se em aproximar-se do inimigo e abordar seus navios, usando números superiores de soldados altamente treinados para dominar oponentes em combate corpo a corpo. Cada galeão transporta um contingente de arcabuzeiros armados com armas de pederneira, piqueiros com lanças de 18 pés e espadachins treinados nas mortais técnicas da espada espanhola que dominavam os campos de batalha europeus. Os 30.000 homens da frota incluem alguns dos melhores terços da Espanha, formações de infantaria profissional que haviam conquistado grande parte da Europa e das Américas. Seus canhões, embora primitivos pelos padrões modernos, são operados por artilheiros experientes que provaram seu valor em batalhas por todo o Mediterrâneo e Atlântico. Para sua época, a armada representa uma conquista logística sem precedentes. A frota transporta 40.000 bolas de canhão, 7.000 arcabuzeiros, 1.000 toneladas de pólvora e alimento e água suficientes para uma campanha prolongada. Arquitetos navais espanhóis projetaram esses navios para suportar grandes danos, com cascos espessos de carvalho capazes de absorver impactos enormes e castelos altos que proporcionavam posições elevadas de tiro. A formação em crescente maximiza o poder de fogo defensivo da frota enquanto protege os navios mais valiosos no centro, uma inovação tática que havia servido bem à Espanha em encontros navais anteriores. O primeiro contato seria algo nunca visto na história naval. Vigias espanhóis vasculhando o horizonte inicialmente confundiriam o Ford com uma ilha flutuante, devido à sua gigantesca superestrutura cinza e com voo plano, diferente de qualquer navio. De sua experiência, à medida que a distância diminui, a imensa escala torna-se evidente. O porta-aviões ofusca até mesmo os maiores galeões espanhóis, parecendo absurdamente grande e com formas antinaturais. A ausência de velas deixaria perplexos os comandantes espanhóis, treinados para interpretar as intenções inimigas pela configuração das velas e pela posição do vento. Então o Ford lança sua primeira missão. Super Hornets são catapultados do convoo com estrondos tão fortes que ecoam por milhas sobre a água. Seus motores a jato emitem sons sem qualquer equivalente. No mundo do século XVI, marinheiros espanhóis veriam o que parecem pássaros metálicos rasgando o céu a velocidades impossíveis. Mais rápidos que qualquer ave, mais rápidos que objetos em queda, mais rápidos que a própria compreensão humana. O impacto psicológico seria imediato e devastador. Muitos marinheiros cairiam de joelhos, acreditando testemunhar uma intervenção divina ou uma manifestação demoníaca.
A primeira passagem de bombardeio destruiria por completo a compreensão espanhola da própria guerra. Bombas Rotterdam caindo de 20.000 pés pareceriam pequenos pontos no céu antes de explodir com a força de raios concentrados em uma precisão cirúrgica. O San Martín, orgulho da frota espanhola, simplesmente se desintegraria quando 2.000 libras de explosivo de alta potência detonassem em seu casco, lançando estilhaços de madeira e canhões de bronze como uma chuva mortal sobre os navios vizinhos. A explosão seria visível a 20 milhas de distância, e seu som ecoaria pela costa inglesa como um trovão sobrenatural. Em poucos minutos, o grupo aéreo do forte poderia destruir sistematicamente a estrutura de comando da frota. O navio almirante do Duque de Medina Sidônia desapareceria numa bola de fogo que iluminaria toda a formação. Navios de comunicação, carregando equipamentos essenciais, afundariam sob ondas misturadas com óleo em chamas e escombros de madeira. Capitães espanhóis treinados em manobras coordenadas da frota se veriam isolados e confusos, vendo sua formação cuidadosamente planejada desmoronar no caos à medida que os navios tentavam fugir de um inimigo que não podiam compreender, enfrentar ou escapar. Os canhões espanhóis revelar-se-iam totalmente ineficazes contra a arquitetura naval moderna. Projéteis de bronze, projetados para quebrar cascos de madeira, ricocheteariam inofensivamente no aço blindado do Ford, gerando chuvas de faíscas, mas sem causar dano significativo. Mesmo que os artilheiros espanhóis conseguissem acertos diretos, seu alcance máximo de 500 jardas exigiria aproximar-se a distâncias em que os sistemas defensivos do porta-aviões se mostrariam absolutamente letais. Os canhões Phalanx CTWS rastreariam bolas de canhão em voo e as destruiriam no ar, criando espetáculos luminosos que convenceriam os marinheiros espanhóis de que enfrentavam forças sobrenaturais. Mas é aqui que a situação tática se torna complexa, e as limitações do Ford começam a importar. O porta-aviões entra em combate com recursos finitos em uma era em que reabastecimento é impossível. Cada Super Hornet carrega munição limitada, talvez 8 a 12 bombas guiadas com precisão por aeronave. Diante de 130 navios espanhóis, mesmo com precisão perfeita, o Ford precisaria de múltiplas missões para destruir completamente toda a armada. Isso significa que consumo de combustível, fadiga dos pilotos e esgotamento de munição tornam-se fatores críticos. A maior vantagem da frota espanhola reside em sua pura escala e dispersão. Dispostos na famosa formação em crescente, os navios se espalham por 7 milhas de oceano, tornando impossível um engajamento simultâneo. Enquanto as aeronaves do Ford destroem sistematicamente partes da frota, outras seções poderiam potencialmente escapar ou se reagrupar. Comandantes espanhóis, após superar o choque inicial, talvez reconhecessem que seu inimigo, apesar de sobrenatural, opera com recursos limitados. Além disso, o Ford enfrenta desafios de navegação que não existiam em 1588. As correntes traiçoeiras do Canal da Mancha, bancos de areia móveis e padrões climáticos imprevisíveis poderiam ser problemáticos para uma embarcação projetada para operações em alto mar. Embora a propulsão nuclear do porta-aviões ofereça autonomia ilimitada, seu calado profundo e tamanho colossal poderiam limitar sua manobrabilidade em águas relativamente rasas e congestionadas, onde esse confronto ocorreria. Pilotos espanhóis familiarizados com as condições locais poderiam explorar essas limitações geográficas. A matemática logística é desalentadora. Assumindo a eficiência perfeita, o grupo aéreo inicial do Ford poderia destruir talvez 40 a 50 navios espanhóis na primeira onda de ataques, mas isso exigiria múltiplos lançamentos, grande consumo de combustível e uso significativo de munição. Navios espanhóis dispersos pelo ataque inicial exigiriam ser caçados individualmente, gastando mais recursos por alvo. As condições climáticas no Canal da Mancha poderiam impedir operações aéreas por dias, oferecendo aos sobreviventes espanhóis oportunidades de fuga ou reagrupamento. A manutenção torna-se outro fator crítico. A aviação naval moderna exige apoio intensivo. Cada hora de voo exige múltiplas horas de manutenção, ferramentas especializadas, peças sobressalentes e expertise técnica. Operando em 1588, a tripulação do Ford não teria acesso a peças de reposição, lubrificantes especializados ou componentes eletrônicos. Embora o reator nuclear do porta-aviões possa operar por décadas sem reabastecimento, os sistemas complexos das aeronaves se degradariam gradualmente sem suprimentos adequados de manutenção. A superioridade numérica espanhola também apresenta desafios táticos. Mesmo após ataques iniciais devastadores, milhares de soldados e marinheiros espanhóis permaneceriam operacionais, se alguns navios espanhóis conseguissem se aproximar e abordar o forte. Algo improvável, dadas as defesas modernas, a tripulação do porta-aviões enfrentaria combate corpo a corpo contra soldados experientes treinados em luta desarmada. Embora armas modernas oferecessem vantagem significativa, a tripulação do Ford é composta principalmente por técnicos e especialistas, e não por infantaria treinada para combate de convoo a convoo.
Vamos examinar 3 cenários possíveis para como esse confronto poderia se desenrolar, cada um destacando diferentes aspectos dessa disparidade tecnológica e suas consequências potenciais. Cenário 1. Dominação moderna completa. O Ford executa taticamente com perfeição, com clima favorável e posicionamento ideal. Ataques aéreos destroem sistematicamente a estrutura de comando espanhola na primeira hora, eliminando o Duque de Medina Sidônia e seus principais comandantes antes que pudessem se adaptar à ameaça sem precedentes. Ondas subsequentes atacam metodicamente os maiores galeões, avançando do centro da formação para fora. O moral espanhol desmorona por completo à medida que marinheiros veem seus navios mais poderosos se desintegrando sob ataques incompreensíveis. Em 6 horas, toda a armada estaria no fundo do Canal da Mancha ou fugindo em completo dessalinho rumo aos portos espanhóis. Sobreviventes espanhóis retornariam com relatos tão fantásticos que Filipe II talvez os descartasse como mentiras elaboradas ou punição divina. Cenário 2. Sucesso parcial com complicações. Os ataques iniciais provam-se devastadoramente eficazes, destruindo 60 a 70 navios espanhóis e lançando a armada no caos. Contudo, as condições climáticas pioram, impedindo voos por 48 horas e permitindo que os sobreviventes espanhóis se reagrupem. Alguns comandantes espanhóis, demonstrando notável adaptabilidade, começam a dispersar seus navios restantes e tentam fugir individualmente, em vez de manter a formação. A tripulação do Ford enfrenta o desafio de caçar embarcações dispersas por centenas de milhas quadradas enquanto gerencia suprimentos de munição cada vez menores. Talvez 30 a 40 navios espanhóis escapem, levando relatos que redefinirão a compreensão europeia da guerra naval e potencialmente acelerarão o desenvolvimento tecnológico. Cenário 3. Vitória pírrica com consequências de longo prazo. O Ford consegue destruir a armada, mas gasta a maior parte de sua munição e sofre perdas significativas de aeronaves devido a falhas mecânicas, que não podem ser reparadas sem infraestrutura de suporte do século XXI. Embora a ameaça espanhola imediata seja eliminada, o porta-aviões se vê preso no século XVI, com capacidades rapidamente decrescentes. A tripulação enfrenta a perspectiva de integração na Inglaterra elisabetana, trazendo conhecimentos científicos avançados que poderiam acelerar a revolução científica em séculos, mas também criando potenciais paradoxos que reformulariam a história mundial de formas imprevisíveis. As implicações mais amplas de qualquer vitória do Ford vão muito além do sucesso tático imediato. A destruição da armada espanhola por meios sobrenaturais alteraria fundamentalmente o equilíbrio de poder europeu e os conflitos religiosos que definiram a era. A perda da supremacia naval da Espanha não ocorreria por inovação naval inglesa ou táticas superiores, mas por aquilo que os contemporâneos interpretariam como intervenção divina, em favor da Inglaterra protestante. Isso provavelmente aceleraria o declínio do poder espanhol e a ascensão da dominação marítima inglesa em décadas. O impacto psicológico sobre o moral e o prestígio internacional da Espanha seria catastrófico. A reputação de Filipe II como o monarca dominante da Europa desmoronaria à medida que se espalhasse a notícia de que sua maior frota fora destruída por um único navio usando armas, além da compreensão humana. Contudo, as revelações tecnológicas trariam consequências igualmente dramáticas. Mesmo uma exposição limitada à tecnologia do século XX inundaria a cientistas e engenheiros europeus conceitos séculos à frente de seu tempo. A compreensão de metalurgia, propulsão, eletrônica e engenharia militar avançaria abruptamente, potencialmente desencadeando uma revolução industrial precoce e reconfigurando toda a trajetória do desenvolvimento tecnológico humano. Mas e se eliminássemos até mesmo essas limitações? E se o Ford de alguma forma mantivesse todo o suporte do século XXI, inteligência por satélite, munição ilimitada e apoio logístico completo? Imagine isto. O porta-aviões opera com orientação por GPS em tempo real, satélites meteorológicos fornecendo dados climáticos perfeitos e, de alguma forma, mantém comunicação com estruturas de comando modernas. Cada bomba Jodam acerta com precisão cirúrgica, cada míssil encontra seu alvo e navios de suprimento do futuro reabastecem continuamente os estoques de munição. Nesse cenário, o confronto deixa de ser uma batalha e se torna uma exterminação metódica. As aeronaves I-2D Hawkeye do Ford mapeariam a posição, velocidade e rumo de cada navio espanhol com precisão satelital. Super Hornets seriam lançados em ondas perfeitamente coordenadas, cada aeronave carregando carga máxima de armamento e guiada por sistemas de inteligência que rastreiam marinheiros individuais a bordo dos navios inimigos. A armada espanhola não seria apenas derrotada, seria completamente aniquilada com uma precisão cirúrgica que não deixaria sobreviventes para levar relatos de volta a Filipe II. O potencial de guerra psicológica torna-se igualmente devastador.
Com munição ilimitada, o Ford poderia demonstrar seu poder por meio de ataques seletivos, destruindo apenas os mastros dos navios espanhóis, deixando as tripulações vivas, porém impotentes. Imagine marinheiros espanhóis observando os canhões de sua frota serem sistematicamente destruídos por atacantes invisíveis, seus navios tornados inofensivos, mas intactos, à deriva e impotentes, enquanto refletem sobre as forças sobrenaturais que os cercam. A confiança naval do Império Espanhol seria tão completamente abalada que Filipe II talvez nunca mais tentasse grandes operações navais, mesmo com apoio completo. O Ford também poderia realizar operações prolongadas por semanas ou meses. Em vez de um único ataque devastador, o porta-aviões poderia caçar metodicamente cada embarcação espanhola tentando fugir, garantindo que nenhum único navio retornasse aos portos espanhóis. Esse apagão total de informações deixaria Filipe II imaginando se sua grande armada simplesmente desaparecera nas névoas sobrenaturais do Canal da Mancha, potencialmente mudando toda a sua perspectiva estratégica e reduzindo as ambições navais espanholas por gerações. Então, qual é o veredito final sobre esse confronto impossível entre a aviação naval moderna e a Era da Vela? O USS. Gerald R. Ford quase certamente destruiria a armada espanhola, mas não sem enfrentar desafios significativos que a superioridade tecnológica pura não pode superar automaticamente. O poder de fogo esmagador do porta-aviões, sua consciência situacional sem precedentes e suas vantagens de velocidade seriam decisivos contra a tecnologia naval do século XVI. Contudo, restrições logísticas, suprimentos finitos de munição e a complexidade operacional de enfrentar um inimigo disperso por centenas de milhas quadradas impediriam que essa vitória fosse tão fácil quanto as comparações brutas de capacidade poderiam sugerir. O aspecto mais fascinante não é se o Ford venceria, quase certamente venceria, mas o que aconteceria depois. Um único navio alterando o curso da história europeia, introduzindo conceitos tecnológicos séculos à frente de seu tempo e potencialmente reconfigurando toda a trajetória da civilização humana. A vitória seria completa, mas as consequências seriam imensuráveis e imprevisíveis. O que você acha que aconteceria se a tripulação do Ford tentasse explicar suas origens à Rainha Elizabeth I? Eles se tornariam aliados honrados, seriam presos como possíveis espiões ou reverenciados como campeões sobrenaturais. E como você acha que Filipe II reagiria ao perder sua grande armada para aquilo que seus marinheiros sobreviventes só poderiam descrever como intervenção divina? Deixe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou desse confronto naval impossível, talvez queira assistir ao nosso vídeo explicando o que aconteceria se um batalhão moderno de tanques enfrentasse a grande armée de Napoleão em Waterloo. É outro olhar fascinante sobre como a evolução tecnológica transformou completamente a natureza da guerra. 4 de julho de 1187, os chifres de Hattin, com vista para o Mar da Galileia. 40 mil guerreiros muçulmanos sob o comando de Saladino cercam 15 mil cruzados desesperados. O exército cristão, morrendo de sede, faz sua última resistência nessa colina vulcânica. Cavaleiros com cota de malha desabam de exaustão pelo calor. Virotes de besta e flechas escurecem o céu ao meio-dia. Ao pôr do sol, os Estados Cruzados estarão derrotados, Jerusalém cairá e todo o equilíbrio de poder na Terra Santa mudará para sempre. A batalha que decide o destino dos reinos está sendo travada com espadas, lanças e a coragem de homens que acreditam que Deus observa cada um de seus movimentos. A tecnologia mais avançada aqui é o aço de damasco e bestas capazes de perfurar armaduras a 100 jardas. Mas vamos mudar uma coisa. E se ao amanhecer, antes do início da batalha, um tanque principal de batalha M1A2 Abrams materializasse-se naquela colina? 70 toneladas de blindagem composta, urânio empobrecido e engenharia americana. 4 tripulantes que de repente se veem 800 anos no passado com o combustível e a munição que estiverem carregando. Sem apoio, sem reabastecimento, sem caminho de volta. Seria possível que um único tanque moderno sobrevivesse a toda a Terceira Cruzada, ou a Guerra Medieval encontraria um jeito de derrotar até mesmo uma blindagem do século XXI? Olha, se esta fosse uma operação blindada normal, com caminhões de combustível, equipes de manutenção e helicópteros Apache fornecendo cobertura aérea, nem seria uma luta. O tanque poderia dominar todos os campos de batalha, reabastecer-se após cada engajamento e reconquistar sozinho a Terra Santa para o lado que escolhesse. Mas não é isso que acontece aqui. Este Abrams tem exatamente 500 galões de combustível JP-8 em seus tanques, combustível suficiente para talvez 8 horas de operações de combate. Transporta 40 projéteis para o canhão principal, 1.000 projéteis para a metralhadora calibre 50 e 10.000 projéteis para a metralhadora de 7,62 mm. Quando isso acabar, não acabou. Nenhum depósito em 1187 tem combustível para turbinas. Nenhum ferreiro pode fabricar projéteis de 120 mm de alma lisa. Quando algo quebrar, e no deserto as coisas sempre quebram, não haverá peças de reposição. Nunca. A tripulação tem apenas as rações MRI já armazenadas no tanque, talvez suprimento para 3 dias.
E depois disso, estarão comendo alimentos medievais e bebendo água medieval, torcendo para que a disenteria não os mate antes dos sarracenos. O M1A2 Abrams representa o ápice absoluto da tecnologia de guerra blindada. Movido por um motor de turbina a gás de 1.500 cavalos de potência, alcança 45 milhas por hora em estradas e 30 fora de estrada. O canhão principal, um canhão de alma lisa M250 e 6 de 120 mm, pode destruir outro tanque a 2.500 metros, cerca de 1,5 milhas. Cada projétil viaja a 5.500 pés por segundo, 5 vezes a velocidade do som. A blindagem composta do tanque inclui camadas de urânio empobrecido, placas cerâmicas e pacotes de blindagem reativa. Pode suportar impactos diretos de mísseis antitanque modernos. Armas medievais? Uma pedra de catapulta capaz de destruir muralhas de castelos mal arranharia a tinta. A lança mais grossa poderia muito bem ser um palito de dente. Quanto às armas secundárias, há uma metralhadora calibre 50 M2, capaz de cortar um cavalo e seu cavaleiro ao meio a 1.000 metros, além de duas metralhadoras M240 de 7,62 mm. O sistema de imagem térmica transforma a noite em dia, identifica assinaturas térmicas através de fumaça e poeira e consegue detectar uma fogueira a 3 milhas de distância. Dentro do tanque, os 4 tripulantes têm ar-condicionado, essencial contra o calor do deserto que está matando os cruzados lá fora. Tem rádios criptografados, embora não haja com quem falar. O computador de controle de tiro calcula vento, distância e desgaste do cano, garantindo acertos no primeiro disparo a alcances, que os exércitos medievais nem conseguem enxergar. Essa não é apenas tecnologia superior. É uma tecnologia tão avançada que mentes medievais teriam dificuldade em compreendê-la como algo além de feitiçaria. Os chifres de Hattin reúnem o que há de melhor na guerra medieval. O exército de Saladino inclui 12.000 cavaleiros, arqueiros montados capazes de disparar 6 flechas por minuto a galope total, e mamelucos fortemente blindados com espadas de aço de Damasco. 28.000 infantaria carregam lanças, espadas e escudos. Máquinas de cerco capazes de arremessar pedras de 200 libras estão prontas para uso. O exército cruzado dispõe de 1.200 cavaleiros, os tanques de sua época. Cada um veste 60 libras de cota de malha, carrega uma lança de 12 pés e monta um couraçado treinado para morder e coicear. Milhares de homens de armas e besteiros os apoiam. As ordens militares, templários e hospitalários são monges guerreiros que literalmente buscam a morte em combate. Mas veja o alcance máximo de engajamento deles: 300 metros para uma besta, 200 para um arco composto e combate corpo a corpo para todo o resto. Sua arma de cerco mais pesada talvez consiga arremessar um projétil a 400 metros em um dia favorável. O Abrams ataca a 2.500 metros. Faça as contas. Os exércitos medievais também dependem inteiramente do que conseguem ver. Sem rádios, os comandos viajam à velocidade de um cavalo galopando. Sem satélites, a inteligência vem de batedores cujas informações podem ter dias de atraso. Eles navegam por marcos terrestres e pelas estrelas. O tanque tem GPS. Bom, teria, se satélites existissem. Amanhecer do dia 4 de julho. O Abrams está posicionado nos chifres de Hattin, apenas sua torre visível. O artilheiro observa pelos visores térmicos o exército de Saladino se espalhando pela planície. Abaixo, 40.000 assinaturas térmicas, homens e cavalos se preparando para avançar. O rei cruzado Guido de Lusignan se aproxima da besta de metal que apareceu durante a noite. O comandante do tanque abre sua escotilha, tenta explicar em inglês, depois em latim precário, e por fim apenas aponta para os muçulmanos que se aproximam e faz gestos de disparo. Mensagem compreendida. 8 horas da manhã. A cavalaria de Saladino começa a avançar. O telêmetro a laser do tanque registra 2.200 metros. O carregador insere um projétil HIT na câmara. Alvo. Fogo. O canhão de 120 mm troveja. O projétil percorre a distância em menos de 2 segundos. Onde havia uma formação maciça de cavalaria, agora há apenas uma cratera. Dezenas de homens e cavalos simplesmente deixam de existir. A onda de pressão derruba guerreiros a 30 pés do impacto. O avanço muçulmano vacila, e então um segundo projétil atinge, e mais uma formação de cavalaria desaparece. O efeito psicológico é devastador. Essas não são apenas mortes, são apagamentos. Nenhuma flecha para retirar, nenhum ferimento para enfaixar. Guerreiros estão ali, e de repente, viram névoa vermelha. A metralhadora coaxial do tanque abre fogo a 1.000 metros. Os projéteis de 7,62 mm ceifam a infantaria não blindada. Escudos medievais feitos para parar flechas desintegram-se. Cotas de malha não oferecem proteção contra balas modernas, viajando a 2.800 pés por segundo. O exército de Saladino entra em colapso. 40.000 guerreiros fogem de um único veículo. A Batalha de Hattin termina em 20 minutos. Os cruzados nem sequer desembainharam suas espadas. Mas e agora? Vamos falar sobre o que o tanque pode e não pode fazer. Com 40 projéteis para o canhão principal, ele poderia teoricamente destruir 40 formações inimigas. O raio de explosão de cada projétil HIT poderia matar dezenas de soldados medievais agrupados.
As 3 metralhadoras, com seus combinados 11.000 projéteis, poderiam potencialmente matar milhares a mais, mas o combustível é tudo. O Abrams faz 0,6 milha por galão. Com 500 galões, são 300 milhas de deslocamento ou 8 horas de operações de combate. Cada estrada medieval é um caminho de cabra para essa besta de 70 toneladas. Gastará combustível só para manobrar nos campos de batalha. A manutenção torna-se crítica imediatamente. Os filtros de ar precisam ser limpos diariamente em condições desérticas. A tensão das esteiras precisa ser ajustada. O motor de turbina requer óleos de graus específicos. Óleo de lamparina medieval não serve. Em poucas semanas, pequenos problemas se acumulam em falhas críticas. O impacto psicológico pode ser mais valioso que a munição. A guerra medieval frequentemente terminava quando um dos lados fugia. A mera presença do tanque poderia vencer batalhas sem disparar um tiro, mas isso pressupõe que a tripulação sobreviva. As intrigas políticas, doenças e tentativas de assassinato que mataram mais cruzados do que o próprio combate. Alimento e água para a tripulação tornam-se preocupações imediatas. Fontes medievais de água estão contaminadas pelos padrões modernos. A disenteria matou mais soldados do que espadas nas cruzadas. A tripulação precisa ferver tudo, evitar doenças locais contra as quais não tem imunidade e, de algum modo, explicar suas necessidades alimentares a anfitriões medievais que acreditam que tomar banho causa a peste. Cenário 1. A tripulação do tanque se alia aos cruzados. Tornam-se os verdadeiros decididores de reis, esmagando exércitos muçulmanos em Hattin, Jerusalém e Acre. Mas depois de 30 dias, o esgotamento do combustível transforma o Abrams na tenda de metal mais cara do mundo. A tripulação troca seu conhecimento por títulos nobiliárquicos, introduzindo conceitos como pólvora e metalurgia. Séculos antes do tempo, morrem ricos, mas presos no passado. Cenário 2. Saladino captura o tanque intacto após ele ficar sem combustível. Seus estudiosos o examinam obsessivamente. Eles não conseguem replicar a tecnologia, mas aprendem seus princípios. O mundo islâmico desenvolve armas de fogo primitivas, décadas antes do previsto. O tanque torna-se um santuário, prova dos mistérios de Alá. A tripulação é executada como feiticeiros ou honrada como profetas, dependendo da política local. Cenário 3. A tripulação joga todos os lados, vendendo seus serviços batalha após batalha em troca de comida e abrigo. Tornam-se mercenários lendários, os Diabos de Aço, mas a política medieval é traiçoeira. Eventualmente, alguém envenena sua comida ou corta suas gargantas enquanto dormem. O tanque sem tripulação torna-se um monumento misterioso disputado por séculos. Um único tanque poderia dominar todas as batalhas da Terceira Cruzada, mas não conseguiria manter território nem mudar as dinâmicas fundamentais. As cruzadas não eram apenas campanhas militares, eram conflitos religiosos, econômicos e culturais. Poder de fogo superior não resolve essas questões? O verdadeiro impacto do tanque seria a contaminação tecnológica. Mesmo sem entender como ele funciona, engenheiros medievais aprenderiam que tais máquinas são possíveis. A mera existência de borracha, aço refinado e vidro óptico aceleraria o desenvolvimento por séculos. Então, um tanque moderno conseguiria sobreviver às cruzadas, militarmente? Sim, por cerca de 30 dias. Seria invencível em batalha, esmagando qualquer exército medieval tolo o suficiente para enfrentá-lo. A Batalha de Hattin duraria 20 minutos em vez de 2 dias. As muralhas de Jerusalém desmoronariam a 1 milha de distância. Mas sobreviver significa mais do que vencer batalhas. Sem combustível, o tanque torna-se um monumento. Sem medicina moderna, a tripulação enfrenta doenças medievais. Sem compreensão cultural, é tão provável que sejam queimados como bruxos quanto honrados como heróis. A verdadeira pergunta não é: eles conseguiriam sobreviver? Mas por quanto tempo? Um mês? Um ano? Você aceitaria essas chances? Poder quase divino por 30 dias, depois sobreviver apenas pela reputação em um mundo que mata estrangeiros por esporte. Conta pra gente o que você acha. A tripulação conseguiria transformar sua vantagem temporária em sobrevivência de longo prazo, ou tecnologia sem infraestrutura é apenas uma morte adiada? Se você gostou desse cenário, assista ao vídeo da semana passada, em que o USS Gerald R. Ford tentou vencer a Primeira Guerra Mundial sozinho. 90 aeronaves contra todos os encouraçados já construídos. Novembro de 1967, um F-22. Raptor materializa-se sobre o norte do Vietnã com carga total de armas. Um caça furtivo de quinta geração de 2007, com vetorização de empuxo, supercruzeiro e sistemas de radar que só seriam desclassificados daqui a 40 anos. Isso não é justo, é como lançar um tanque principal de batalha nas guerras napoleônicas. Mas é isso que torna a situação interessante. A Guerra do Vietnã não foi perdida porque os aviões americanos não eram bons o suficiente. Foi perdida por causa da política, das regras de engajamento e de uma estratégia falha. Então, a verdadeira pergunta não é: um F-22 dominaria? Claro que sim. A pergunta é: isso realmente faria diferença? E o que acontece quando engenheiros soviéticos colocam as mãos nos destroços de um caça que não deveria existir ainda? O F-22 atinge Mach 2,25, 1.500 milhas por hora, o dobro da velocidade de qualquer coisa nos céus do Vietnã.
Ele sobe a 65 mil pés, mais alto do que pilotos de MiG conseguiam alcançar sem desmaiar. Seu radar rastreia dezenas de alvos simultaneamente a 125 milhas, 6 vezes mais longe que um F-4. Phantom. Armamento: 6 mísseis. Axu AIM-120, AIM-RAM, para abates além do alcance visual, 2 mísseis. AIM-9, Sidewinder e um canhão Vulcano de 20 mm, disparando 100 projéteis por segundo. Isso dá 8 mísseis, que matam a 100 milhas de distância. Seu revestimento furtivo o torna invisível para os radares de 1967. Sua seção transversal de radar é menor que uma bolinha de gude. Para os controladores de solo do Vietnã do Norte, o F-22 simplesmente não existe. Mas há uma limitação crítica: manutenção. Um F-22 exige 34 horas homem de manutenção por hora de voo. Seu revestimento furtivo precisa ser reaplicado a cada poucas missões. Ele precisa de hangares com controle climático. As bases americanas no Vietnã em 1967 eram pistas primitivas na selva, onde mecânicos trabalhavam sob chuvas de monções. O F-4 foi projetado para isso, robusto, mantido com ferramentas manuais. O F-22 passaria mais tempo em solo do que voando. Até o final de 1967, o Vietnã do Norte dispunha de cerca de 200 aeronaves, principalmente MiG-17 e MiG-20E-1. O MiG-20. E um atinge no máximo Mach 2, por breves instantes antes de superaquecer. Seu teto operacional é de 57 mil pés, num dia perfeito. Armamento: um canhão de 23 mm e mísseis infravermelhos primitivos que precisam de escape visível do motor para travar. Mas os pilotos são guerreiros. Nguyen Van Cock, com 13 abates, Pham Thanh Nguyen, com 8. Esses homens aprenderam a combater contra F-4s e F-105 americanos. Conhecem a vetorização por controle de solo, como explorar os problemas de canhão do F-4 e forçar combates em curva em baixas altitudes. A verdadeira força do Vietnã do Norte é sua defesa aérea integrada. Mísseis SA-2 derrubaram mais de 200 aeronaves americanas. Artilharia antiaérea AAA, guiada por radar, enche os céus de aço. O sistema é coordenado por controladores treinados pelos soviéticos, que direcionam manualmente caças contra formações americanas. Sua doutrina tática assume velocidades, armas e altitudes semelhantes. Eles estão jogando xadrez, enquanto o F-22 está jogando um jogo totalmente diferente. 2 de dezembro de 1967, Operação Bolo, em que F-4s americanos disfarçados de bombardeiros F-105 emboscaram MiGs. Mas desta vez, um F-22 junta-se à formação. O Vietnã do Norte lança 16 MiG-21 para interceptar o que acreditam serem Thunder Chiefs vulneráveis. O piloto do F-22 vê todos os 16 em sua tela. Antes mesmo de decolarem, o radar rastreia-os subindo de Phu Quien, e os controladores soviéticos conversam em frequências que o sistema ALR-94 do F-22 intercepta passivamente. A 80 milhas, o piloto do Raptor seleciona 4 alvos e dispara. 4 MiG-20. Explodem no ar, a 60 milhas de distância. Sem aviso, sem rastros visíveis de mísseis, sem alarmes de travamento de radar, apenas morte instantânea por um inimigo invisível. O caos irrompe nas rádios norte-vietnamitas. Pilotos gritam sobre atacantes invisíveis. O controle de solo vê apenas a formação esperada de F-4s. Metade dos MiGs restantes foge, os demais avançam. O F-22 dispara novamente, a 40 milhas, mais 3 MiGs desintegram-se. O piloto acelera a Mach 1,6, sobe até 50 mil pés e posiciona-se acima da formação de MiGs. Invisível, inacessível, imparável. Mais 4 mísseis, mais 4 abates, 11 MiG-20 e destruídos em 8 minutos. Os 5 restantes fogem, convencidos de que encontraram uma superarma americana. Mas a Guerra do Vietnã não foi perdida em combates aéreos. Caças americanos derrubaram mais de 200 aeronaves norte-vietnamitas e perderam 76. Não foi por isso que os Estados Unidos se retiraram. A verdadeira guerra foi a Operação Rolling Thunder, a campanha de bombardeio para quebrar a vontade do Vietnã do Norte. E Rolling Thunder foi paralisada pela política, não pela tecnologia. O F-22 não pode bombardear Hanoi porque Johnson não autoriza ataques dentro dos limites da cidade. Não pode atingir baterias SAM antes que disparem. Não pode atacar bases de MiGs na China. Não pode atingir navios em Haiphong. Não pode interditar a trilha Ho Chi Minh, porque a Copa da Selva esconde os caminhões mesmo dos sistemas de mira modernos. Você poderia lançar 10 F-22 no Vietnã, e eles não conseguiriam bombardear os alvos necessários para vencer. A diferença tecnológica não importa quando Washington controla microgerenciadamente a seleção de alvos a 8.000 milhas de distância. O F-22 dominaria todos os engajamentos e derrubaria todos os MiGs em semanas, e isso não mudaria o desfecho da guerra. Aqui está onde o F-22 realmente muda as coisas. Coleta de inteligência. Os sensores do Raptor criam uma imagem completa do campo de batalha. O sistema ALR-94 escuta passivamente toda emissão de radar num raio de 250 milhas, localizando com precisão cada bateria SAM
instalação de radar e centro de comando sem ativar seu próprio radar. O F-22 pode mapear toda a rede de defesa aérea do norte do Vietnã em uma única missão, identificar lacunas na cobertura de radar, rastrear baterias SAM móveis e interceptar comunicações inimigas. Essa inteligência seria ouro. Em vez de um 05 voando cegamente contra defesas, comandantes poderiam rotear ataques por zonas mortas de radar, programar golpes quando os SAMs estivessem inativos e eliminar nós de comando. O F-22 não precisaria destruir alvos por si só, tornaria todas as outras aeronaves 2 vezes mais eficazes, reduzindo perdas e aumentando taxas de sucesso. Mas essa inteligência seria usada? Washington aprovaria ataques com base nesses dados? Ou as mesmas regras restritivas se aplicariam de qualquer forma? Agora, o cenário de pesadelo. E se um F-22 for derrubado? É possível. Uma rajada de sorte da artilharia antiaérea, uma falha mecânica catastrófica sobre território inimigo ou erro do piloto. O F-22 não é invencível, apenas vastamente superior. Se o Vietnã do Norte recuperar destroços e os soviéticos tiverem acesso, tudo muda. Engenheiros soviéticos encontrariam materiais para revestimento furtivo, aviônicos avançados, bocais com vetorização de empuxo e estruturas absorvedoras de radar. Analisariam a filosofia de design da seção transversal de radar. Fariam engenharia reversa da arquitetura de fusão de sensores. Os soviéticos não replicariam o F-22, mas acelerariam seu próprio programa furtivo em décadas. Em vez do Su-50 e 7 aparecer em 2010, poderíamos ver protótipos furtivos soviéticos nos anos 80. Toda a vantagem tecnológica que os Estados Unidos construíram durante a Guerra Fria ficaria comprometida. Um único F-22 derrubado poderia reconfigurar todo o equilíbrio aéreo da Guerra Fria. Vale a pena arriscar isso por superioridade aérea total no Vietnã? E se você tivesse apenas uma missão, um F-22, uma única missão, uma única chance de mudar tudo? 19 de dezembro de 1967, 02:40 horas. O F-22 decola de Da Nang com 2 bombas rodando de 1000 libras. Alvo: a residência de Ho Chi Minh, em Hanoi. O piloto voa em altitude extremamente baixa, aproveitando lacunas de radar mapeadas por inteligência anterior. A 60 milhas de Hanoi, ele designa as coordenadas. 2 bombas guiadas por GPS são lançadas. O F-22 faz uma curva acentuada e acelera até Mach 1,8, avançando à velocidade máxima. As bombas atingem o alvo a 0331 com precisão cirúrgica. O prédio desaparece. Ho Chi Minh morre instantaneamente. Tempo total da missão: 77 minutos. 0 contato com o inimigo, 0 danos. Isso acabaria a guerra? Não. Isso alteraria a trajetória do Vietnã do Norte? Absolutamente. Ho Chi Minh não era apenas um líder, ele era o símbolo da independência vietnamita. Sua morte desencadeia uma crise sucessória entre Le Duan, Von Nguyen Giap e Pham Van Dong. O Vietnã do Norte mergulha em lutas pelo poder justamente quando precisa planejar a ofensiva do Tet. A ofensiva ainda poderia acontecer, mas sem a presença unificadora de Ho, careceria de coordenação. Fações diferentes impõem estratégias diferentes. O esforço de guerra se fragmenta. Mais importante ainda, você provou que o poder aéreo americano pode matar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. A liderança norte-vietnamita passa a guerra paranoica e dispersa, incapaz de se coordenar porque está constantemente se realocando. Mas há uma possibilidade mais sombria. Matar Ho Chi Minh poderia radicalizar o Vietnã do Norte, criar um mártir e provocar a intervenção imediata da China. Uma única missão, alto risco, alta recompensa, poderia encurtar a guerra em anos ou escalá-la para algo pior. Agora, o cenário absurdo. 12 F-20 e 2 Raptors com apoio logístico completo, hangares com temperatura controlada, equipes de manutenção treinadas, armamento ilimitado e sem restrições de alvo. Semana 1. A Força Aérea do Vietnã do Norte deixa de existir. Raptors patrulham todos os aeródromos. Qualquer MiG que tentar decolar leva um míssil AIM-20 antes que o trem de pouso se recolha. Em 10 dias, a Força Aérea do Vietnã do Norte efetivamente se rende. Semana 2. Todos os lançadores de mísseis terra-ar são identificados e destruídos. Lançadores móveis tentam se esconder, mas a vigilância persistente torna isso impossível. Controladores de solo deixam de ativar radares. É uma sentença de morte. Semana 3. Ataques estratégicos. F-20 e 2 permitem que B-52 operem com total impunidade. Bombardiers atingem alvos antes considerados suicidas, pátios ferroviários de Hanoi, o porto de Haiphong e pontes na fronteira com a China. Todas as instalações industriais são reduzidas a escombros. Semana 4. A trilha Ho Chi Minh é interditada. Raptors rastreiam caminhões pela selva e guiam ataques para aniquilar comboios. As linhas de suprimento colapsam. Até o segundo mês.
O Vietnã do Norte está sob cerco, sem força aérea, sem defesas aéreas, sem movimentação diurna de suprimentos, economia devastada, militares famintos, liderança em bunkers. O Vietnã do Norte se rende? Talvez, mas provavelmente negocia por desespero. Os acordos de paz de Paris poderiam ocorrer em 1969, em vez de 1973, com termos mais favoráveis ao Vietnã do Sul. Mas o custo dos F-22 revela uma tecnologia furtiva americana, cedo na Guerra Fria, espiões soviéticos recebem ordens de investigar caças invisíveis, especificações técnicas vazam, qualquer Raptor abatido é enviado a Moscou. Você encurta o Vietnã em 4 anos, mas acelera a aviação soviética em décadas. Vale a pena essa troca? E você ainda não resolveu o problema fundamental. O governo do Vietnã do Sul era corrupto, incompetente e carecia de apoio popular. Superioridade aérea não corrige falha política. Quando as forças americanas se retiram, o ciclo recomeça. 12 F-22 vencem decisivamente a guerra aérea. Mas o Vietnã nunca foi sobre a guerra aérea, tratava-se de vontade política, insurgência e se o Vietnã do Sul conseguia se governar. Inserir um F-22 no Vietnã geraria combates espetaculares e aterrorizaria pilotos inimigos, mas provavelmente não mudaria o desfecho da guerra. Sem um comprometimento tecnológico maciço, uma única missão tem potencial se o alvo for a liderança, mas é uma aposta com riscos enormes. O esquadrão completo conquista supremacia aérea total, mas revela a tecnologia furtiva e não resolve os problemas políticos centrais. O Vietnã não foi perdido em combates aéreos sobre Hanoi, mas nas decisões políticas de Washington e nas ruas de Saigon. O F-22 dominaria todos os confrontos, estabeleceria supremacia aérea completa e permitiria ataques estratégicos devastadores. E nada disso importaria se o governo do Vietnã do Sul não conseguisse apoio popular e se a opinião pública americana perdesse a fé numa guerra sem vitória clara. A dura realidade: os Estados Unidos já tinham supremacia aérea no Vietnã com aeronaves dos anos 60. O problema nunca foi a qualidade dos caças, mas como eram empregados, quais alvos podiam atacar e se o poder aéreo sozinho poderia vencer uma insurgência. Adicionar um F-22 é como colocar um Ferrari num engarrafamento. Você tem o carro mais rápido, mas está preso no mesmo trânsito. O que você acha? Um esquadrão completo de F-20 e 2 conseguiria onde unidades menores falhariam. A vantagem de inteligência mudaria a forma como a guerra foi travada? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou deste confronto impossível, confira nosso vídeo sobre um F-20 e 2 combatendo na Primeira Guerra Mundial. Obrigado por assistir. 1º de abril de 1945, a Operação Iceberg começa com o maior assalto anfíbio do Pacífico da história se desenrolando em torno de Okinawa. Mais de 1.300 navios aliados se estendem no horizonte, preparando-se para desembarcar 180 mil soldados em solo japonês pela primeira vez. Mas os defensores prepararam a surpresa mais devastadora da guerra naval. Mais de 1.900 aviões kamikaze estão prontos para se sacrificar contra a frota invasora. Nas semanas seguintes, ataques suicidas japoneses afundarão 36 navios aliados e danificarão 368 outros. O destroyer USS Callaghan será afundado por um ataque kamikaze. O porta-aviões USS Franklin quase será destruído. Milhares de marinheiros morrerão em aço em chamas, enquanto o desesperado ataque aéreo japonês testa a determinação americana como nunca antes. Mas vamos mudar uma coisa. Em vez dos destroyers da Segunda Guerra Mundial liderando a defesa antiaérea, imagine o USS Zumwalt, o destroyer mais avançado da América, de alguma forma transportado no tempo para enfrentar a investida kamikaze. O que acontece quando sistemas navais defensivos do século XX e um encontram a fúria desesperada da última jogada do Japão Imperial? A supremacia tecnológica de um único navio pode mudar o rumo da batalha naval mais sangrenta da história? Olha, se fosse um combate naval moderno normal, com inteligência via satélite, reconhecimento com drones e sistemas coordenados de defesa aérea da frota, nem seria uma luta. O Zumwalt teria total consciência situacional graças ao reconhecimento espacial, dados meteorológicos em tempo real e capacidades de guerra eletrônica capazes de interromper comunicações inimigas antes mesmo do primeiro ataque. Mas não é isso que acontece aqui. O Zumwalt se encontra sozinho em 1945. Cortado dos satélites GPS que só existiriam 30 anos depois, sem enlaces via satélite, sem redes modernas de radar e sem coordenação de guerra eletrônica com outros navios. Eles entram completamente às cegas, com o mesmo nível de inteligência que a frota de 1945 possuía, reconhecimento visual, radar básico e comunicações por rádio que as forças japonesas podem interceptar com a mesma facilidade de qualquer outro navio.
O USS Zumwalt representa o auge absoluto da tecnologia naval moderna. Com 186 metros de comprimento e deslocando 15.997 toneladas, este destroyer furtivo carrega os sistemas de radar e armas mais avançados já implantados no mar. O radar multifunção AN/SPI-3 do navio pode rastrear simultaneamente mais de 1.000 alvos a distâncias superiores a 160 km, proporcionando consciência de campo de batalha inimaginável em 1945. O armamento principal do destroyer consistia originalmente em 2 sistemas avançados de canhão de 155 mm, mas foram removidos em 2024 e substituídos por tubos para mísseis hipersônicos. Contudo, para nosso cenário de 1945, vamos supor que o navio mantenha suas 80 células originais do sistema de lançamento vertical MK-40-1, contendo uma mistura de armas, incluindo mísseis de cruzeiro Tomahawk, mísseis superficiar SM-6 e mísseis Evolved Sea Sparrow. Para a defesa próxima, o Zumwalt carrega 2 canhões MK-100 e 10 de 57 mm, com cadência de 220 tiros por minuto e alcance de 9 milhas náuticas, projetados especificamente para repelir ataques de pequenas embarcações em enxame. Os mísseis Evolved Sea Sparrow oferecem defesa pontual contra aeronaves e mísseis antinavio, enquanto os sistemas de guerra eletrônica podem interferir em comunicações e radares inimigos em múltiplas bandas de frequência simultaneamente. Mais criticamente, o sistema de combate integrado do destroyer pode engajar múltiplos alvos ao mesmo tempo, coordenando defesas com precisão matemática, algo impossível em 1945. O navio pode rastrear, priorizar e engajar dezenas de aviões kamikaze em aproximação, mantendo cobertura defensiva para embarcações próximas, uma capacidade que teria salvo incontáveis vidas durante a verdadeira Batalha de Okinawa. As forças japonesas que defendiam Okinawa representavam as táticas aéreas mais desesperadas e inovadoras da Segunda Guerra Mundial. O almirante Matomi Ugaki comandava mais de 1.900 aviões kamikaze organizados em 10 grandes ataques Kikusui, crisantemo flutuante, projetados para sobrecarregar as defesas aliadas. Por meio de números maciços e determinação suicida, pilotos japoneses voavam aeronaves obsoletas, incluindo caças Mitsubishi A6M0, caças Nakajima Ki-40 e 3 Oscar, bombardeiros de mergulho Yokosuka D4 Jury e torpedeiros Nakajima B6N Jill. Embora tecnologicamente inferiores, essas aeronaves possuíam vantagens que as tornavam adversárias perigosas. Eram pequenas, altamente manobráveis e exigiam infraestrutura mínima para operar a partir de aeródromos escondidos em Kyushu e Formosa. As próprias táticas kamikaze representavam um pensamento militar revolucionário que explorava fraquezas nas defesas navais convencionais. Ao aceitar a morte certa, pilotos japoneses podiam ignorar fogo defensivo e prosseguir com ataques que pilotos convencionais abortariam. Eles também podiam atacar de múltiplos vetores simultaneamente, sobrecarregando sistemas de artilharia direcionados por radar, que só conseguiam engajar um número limitado de alvos. As aeronaves japonesas carregavam várias armas improvisadas, incluindo bombas de 250 kg e 500 kg, projéteis de artilharia modificados e, em alguns casos, tanques de combustível extras para gerar explosões maiores no impacto. Alguns pilotos voavam aviões suicidas a foguete Yokosuka MX-7 Oka, lançados de bombardeiros BET modificados, atingindo velocidades de até 403 milhas por hora em picadas finais que desafiavam até os sistemas antiaéreos mais avançados. O impacto psicológico foi igualmente significativo, pois os pilotos japoneses demonstraram disposição para se sacrificar por objetivos táticos. Isso criou desafios sem precedentes para os defensores aliados, acostumados a enfrentar inimigos que valorizavam a sobrevivência e podiam ser dissuadidos por fogo defensivo. O primeiro grande ataque kamikaze contra a Força-Tarefa 58 começa ao amanhecer de 6 de abril de 1945, quando 355 aviões japoneses decolam de aeródromos em Kyushu no primeiro dos 10 planejados ataques Kikusui. Crisantemo flutuante. O radar SPI-3 do Zumwalt detecta uma formação maciça ainda a 150 milhas de distância, proporcionando um tempo de alerta impossível para navios da época de 1945. Enquanto a formação japonesa se aproxima em várias altitudes e rumos, o sistema de combate do Zumwalt prioriza automaticamente os alvos com base na avaliação de ameaça, alcance e probabilidade de interceptação bem-sucedida. Mísseis padrão. SM-6 começam a ser lançados das células verticais, enquanto a formação ainda está a 80 milhas de distância, engajando alvos de alta prioridade com orientação por radar ativo, que os pilotos japoneses não conseguem detectar nem neutralizar. O impacto psicológico sobre os pilotos japoneses é imediato e devastador.
Aeronaves começam a explodir em clarões brilhantes, dezenas de milhas distantes de qualquer navio inimigo visível, destruídas por armas que não conseguem ver nem compreender. Pilotos treinados para esperar fogo antiaéreo apenas na aproximação final enfrentam de repente a morte invisível a distâncias impossíveis. Em poucos minutos, os sistemas de mísseis do Zumwalt destroem sistematicamente mais de 200 aeronaves antes que consigam se aproximar a menos de 20 milhas da frota. Os sobreviventes prosseguem com seus ataques com determinação desesperada, mas enfrentam sistemas de armas de defesa próxima, que rastreiam aeronaves individuais com precisão computadorizada. Rajadas de projéteis de 30 mm de tungstênio criam barreiras impenetráveis que nenhuma aeronave consegue atravessar. Todo o engajamento dura menos de 30 minutos. Dos 355 aviões lançados, menos de uma dúzia sobrevive para retornar à base. Nenhum kamikaze atinge seu alvo, e vários navios aliados próximos permanecem completamente alheios ao ataque, até que relatos por rádio cheguem de outros setores. O sucesso defensivo do Zumwalt cria vantagens táticas imediatas, mas também revela limitações críticas que afetariam operações prolongadas. O navio carrega uma quantidade limitada de mísseis, 80 células VLS contendo vários tipos de armamento. Diante de ataques kamikaze em larga escala, envolvendo centenas de aeronaves, o consumo de mísseis torna-se um fator crítico, exigindo cuidadosa priorização de alvos e estratégias de engajamento. Cada míssil SM-6 padrão custa aproximadamente 4,3 milhões de dólares e representa uma capacidade irreplaceável uma vez esgotada. O Zumwalt poderia, teoricamente, derrotar diversos ataques kamikaze importantes, mas operações contínuas exigiriam reabastecimento de munição, impossível em 1945. Os canhões do navio oferecem poder de fogo ilimitado enquanto houver munição, mas a logística da época de 1945 não conseguiria sustentar os projéteis guiados especializados de 155 mm. Mais criticamente, os sistemas eletrônicos avançados do destroyer exigem manutenção e peças de reposição indisponíveis em 1945. Embora a propulsão nuclear do navio garanta autonomia ilimitada, os sistemas complexos de radar e combate se degradariam gradualmente sem suporte técnico adequado. Semicondutores modernos, circuitos integrados e componentes de computador simplesmente não existem. Em 1945, as características furtivas do Zumwalt também oferecem vantagens limitadas contra os métodos de detecção da época de 1945. As aeronaves japonesas dependem principalmente de identificação visual, e não de radar, anulando muitos dos benefícios da furtividade. A reduzida assinatura de radar do destroyer ajuda contra os sistemas de radar aéreos japoneses, mas a maioria dos ataques kamikaze usava métodos primitivos de navegação e mira. As vantagens numéricas japonesas permanecem formidáveis, apesar das disparidades tecnológicas. A Operação Kikusui envolveu ataques coordenados por centenas de aeronaves lançadas simultaneamente de múltiplas bases. Mesmo com eficiência defensiva perfeita, o estoque de mísseis do Zumwalt limita sua capacidade de engajamento contra formações verdadeiramente massivas. Cenário 1. Sucesso defensivo completo. O Zumwalt executa perfeitamente a tática, destruindo todas as formações kamikaze que se aproximam sem sofrer danos nem permitir ataques bem-sucedidos contra outros navios. O moral japonês entra em colapso quando pilotos relatam capacidades defensivas sobrenaturais que não conseguem entender nem neutralizar. Em 2 semanas, os ataques kamikaze cessam por completo, pois comandantes japoneses reconhecem a futilidade dos assaltos aéreos. A Batalha de Okinawa termina antes do previsto, com vítimas drasticamente reduzidas de ambos os lados. Cenário 2. Esgotamento de munição. Os engajamentos iniciais provaram ser devastadoramente eficazes, mas ataques contínuos esgotam o estoque de mísseis do Zumwalt, já no terceiro grande ataque Kikusui. O destroyer passa para a defesa baseada em canhões, permanecendo altamente eficaz, mas incapaz de oferecer o mesmo nível de proteção à frota. As forças japonesas adaptam táticas para explorar a cobertura defensiva reduzida, levando a mais ataques contra outros navios enquanto evitam a proximidade imediata do Zumwalt. Cenário 3. Degradação técnica. Falhas eletrônicas causadas por operações de combate prolongadas e falta de manutenção moderna reduzem gradualmente as capacidades do Zumwalt. Ao longo de várias semanas de ação contínua, o navio permanece formidável, mas perde as vantagens tecnológicas que o tornavam inicialmente invencível. As forças japonesas eventualmente desenvolvem contramedidas rudimentares e táticas modificadas que obtêm sucesso limitado contra os sistemas degradados. A intervenção do Zumwalt altera fundamentalmente os cálculos estratégicos em torno da Operação Downfall, a invasão planejada do Japão. Com os ataques kamikaze neutralizados como opção tática eficaz, o planejamento defensivo japonês precisa mudar para métodos convencionais de resistência que se mostram menos eficazes diante da superioridade material aliada.
O imperador Hirohito e o governo japonês reconhecem mais cedo que a continuação da resistência é inútil. O impacto psicológico de capacidades defensivas sobrenaturais convence muitos líderes japoneses de que a proteção divina agora favorece a causa aliada. Essa interpretação religiosa e cultural acelera as negociações de rendição, que de outra forma poderiam ter continuado até que armas atômicas forçassem a capitulação. Contudo, o sucesso tático imediato também cria complicações estratégicas. Cientistas e líderes militares japoneses que testemunharam as capacidades do Zumwalt obtêm insights sobre o desenvolvimento tecnológico futuro que poderiam acelerar seus próprios programas de armas. O conhecimento sobre mísseis guiados por radar, sistemas defensivos controlados por computador e eletrônica avançada poderia influenciar o desenvolvimento tecnológico japonês pós-guerra. As baixas reduzidas em Okinawa também afetam o planejamento estratégico americano para a invasão do Japão. Líderes militares podem desenvolver excesso de confiança em soluções tecnológicas para problemas táticos, potencialmente levando a erros estratégicos em operações posteriores. Esse sucesso poderia atrasar o desenvolvimento de armas atômicas, já que estrategistas militares passam a ver a vitória convencional como mais alcançável. A intervenção do USS Zumwalt em Okinawa demonstra como a superioridade tecnológica pode neutralizar até as táticas inimigas mais desesperadas e inovadoras. Os sistemas avançados do navio teriam salvado milhares de vidas americanas e encerrado a eficácia dos kamikazes como arma estratégica. No entanto, essa vitória viria com consequências estratégicas que poderiam, no fim das contas, revelar-se mais complexas do que o sucesso tático imediato. A percepção mais perturbadora é como vantagens tecnológicas individuais podem remodelar situações estratégicas inteiras. A presença do Zumwalt teria alterado fundamentalmente a conclusão da Guerra do Pacífico, potencialmente encerrando o conflito meses antes e influenciando o desenvolvimento tecnológico pós-guerra de formas imprevisíveis. Esse cenário demonstra tanto o poder quanto as limitações das soluções tecnológicas para problemas militares. Embora sistemas superiores possam alcançar vitórias táticas decisivas, operações prolongadas exigem apoio logístico e planejamento estratégico que a tecnologia pura não consegue fornecer. O que você acha que teria sido a consequência de longo prazo mais significativa da intervenção do Zumwalt em Okinawa? A Guerra do Pacífico teria terminado mais cedo, ou o Japão teria desenvolvido contramedidas mais avançadas? Como a demonstração da tecnologia naval do século XX teria influenciado o desenvolvimento militar pós-guerra e a progressão da Guerra Fria? Deixe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou desse cenário de história militar, confira nosso vídeo explorando o que aconteceria se um porta-aviões moderno enfrentasse a Armada Espanhola. Outro olhar sobre como a evolução tecnológica transforma a natureza da guerra. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo de história militar que examina como diferentes tecnologias criam resultados distintos. E obrigado por assistir.